Bom dia, pessoal. Meu nome é Hélio e eu quero aqui compartilhar com vocês a minha carreira de concurso, como que foi e como está sendo e aonde que eu pretendo chegar. Eu comecei tarde, aos 42 anos de idade, e estou no meu terceiro concurso público. Nessa trajetória, eu aprendi a como estudar, como planejar melhor os meus estudos. E eu quero aqui compartilhar com todos vocês um pouco desse conhecimento. Até a próxima. Vamos dar início a uma série de vídeos curtos, somente para você ter um norte no direcionamento de cada item de cada disciplina. Vamos tratar primeiro da interpretação de texto em português, da disciplina de português. O que estudar numa interpretação de texto? A primeira coisa é você identificar os verbos, porque por meio deles você vai identificar se aquilo está tratando do presente, futuro ou passado de determinada ação. E depois você vai identificar os conectivos entre as palavras e entre os parágrafos, para você ter mais claro do que se está se tratando aquele tema. E mediante isso você vai poder responder as perguntas. Você vai fazer uma leitura não somente objetivo de cada parágrafo, de cada palavra, mas também inferir, trazer inferências, o que aquele texto quer me dizer, para você ter uma compreensão melhor do todo desse texto. Você fazendo dessa forma, você vai descobrir melhor aquilo que a banca está te pedindo nessas questões de interpretação de texto. Portanto, você vai fazer uma leitura rápida e objetiva, inferir, trazer inferência o que a banca está lhe pedindo e marcar os verbos para você ver em qual tempo está. Abraço. Bom dia a todos, tudo bem? Aqui é o professor Hélio Matos. Pessoal, antes de começar a aula de raciocínio lógico a respeito do primeiro item, como que é a dedução lógica de lugares, coisas, pessoas que você vai identificar. O ano passado, por exemplo, eu estava com 54 anos de idade e fui prestar um concurso do IF Goiano para professor de agronomia. No momento agora eu estou como administrador concursado na empresa Saneamento de Goiás, que é a Saneago. Faltava 3 meses para a prova. Eu falei assim, não, vou montar uma forma de estudar. E fui até pela lógica. Eu estudei bem o edital e fui analisando tinha 10 temas para eu estudar. Eu analisei a relação entre eles e por meio disso obtive um caminho que me levou a conquistar a primeira colocação na prova teórica, entre os candidatos de ampla concorrência. Mas isso me ajudou muito em raciocínio lógico, e é isso que eu quero trazer para vocês. No item número 1 de raciocínio lógico, monte uma tabela para resolver as questões, por exemplo, se Ana mora numa casa verde, se Pedro mora na casa amarela, se Luísa mora numa casa azul, qual está localizada na esquina da rua tal com a rua X. Monte uma tabela e vá por exclusão, que você vai chegar ao final ao resultado. Tá joia? Abraço. Olá, tudo bem, pessoal? Do Grupo Cefaz Goiás. Vamos agora no Direito Constitucional, no primeiro item, que vem falando sobre a Constituição de 88. Essa Constituição de 1988 ele veio trazer um novo norte em relação à democracia para o Brasil. Ela traz que alguns conceitos sobre a República Federativa do Brasil, que ela deve ser promulgada, escrita, que nós temos direito ao voto, né, que é outro sufrágio, que essas decisões na Casa Legislativa, na elaboração de leis, elas têm como princípio básico a Constituição de 88.
devido aos seus itens que são cláusulas pétreas. Essas cláusulas são mais difíceis de serem alteradas. E a aplicabilidade dessas normas, elas podem ser plena, contida e limitada. As que são plenas são aquelas de caráter imediato, deve ter exercício de forma imediata a publicação delas. Por exemplo, o direito à vida. A contida é aquela que é imediata, mas restringida por algum motivo, que somente uma norma em uma lei infraconstitucional, essas leis infraconstitucionais estão abaixo da Constituição, que vão dar liberdade, por exemplo, dessa lei prevalecer, dessa lei ser constituída, dessa lei ter validade para o povo brasileiro. E a limitada é aquela que depende de regulamentação, seja pela Casa Legislativa e do Senado. Por exemplo, o direito à greve. Abraços a todos e até a próxima. Ei pessoal, bom dia a todos. Adoro o Miles Davis, sou fã dele, mas vamos lá, hoje é dia de se falar em conceitos da administração pública. O que é necessário para ser um administrador público? Você tem que ter um território, que por exemplo o estado de Goiás, você tem que ter o povo que vai te eleger, e para você exercer aquele governo. O governo ele é transitório. Por exemplo, eu sou candidato a governador do estado de Goiás. Eu vou exercer o meu mandato, se eu não me reeleger, outro governador vai entrar no meu lugar. Mas o estado permanece. E no momento que eu me elegi governador, eu vou exercer esse poder. Esse poder ele era soberano, mediante a aplicação da Constituição. E como que eu exerço esse poder? Eu vou exercer esse poder mediante as secretarias, por exemplo, a Cefaz é uma delas, os órgãos públicos que estão relacionados ao governo do estado de Goiás, como a própria Saneago, a quem eu tenho o cargo de administrador. Abraço a todos e bons estudos. Bom dia a todos, pessoal. Vamos falar hoje do direito constitucional, do plano plurianual, das leis diretrizes orçamentárias e da lei do orçamento anual. Por ordem é o seguinte, você vai fazer um planejamento a longo prazo, que é o plano plurianual, que tem duração de 4 anos. Quando que você inicia? Por exemplo, eu me elegi governador, eu vou começar a ter isso no segundo ano do meu mandato, a planejar esse plano plurianual, que vai terminar no final do primeiro ano do mandato do seguinte governador. Esse plano plurianual, então, ele é de longo prazo e ele vai servir como diretriz para as leis diretrizes e também para as leis do orçamento. Aí você vem e pega as leis diretrizes orçamentárias. Essas diretrizes orçamentárias, para que elas vão servir? Ela é de duração curta, de 1 ano, para servir de diretriz para a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, para o governador, seus secretários e todo o conjunto do governo saber como trabalhar naquele ano, quais as metas fiscais e orçamentárias que eles têm que seguirem. Falou? Abraço a todos e bons estudos. Olá, tudo bem, pessoal? Estudantes do concurso da Cefaz. Hoje entraremos num aspecto muito importante do concurso, que é o direito civil. O direito civil, por exemplo, ele vai tratar das relações entre as pessoas e dessas pessoas para com o Estado, obedecendo leis, normas infraconstitucionais e também a própria Constituição Federal de 88.
Por exemplo, ela obedece o princípio da territorialidade. Por exemplo, se eu moro no estado de Goiás, já estou respondendo alguma coisa aqui no estado de Goiás, mesmo que eu mude para o estado do Paraná, eu continuarei respondendo aqui algum processo ou qualquer coisa nesse sentido aqui no estado de Goiás. E também uma lei, por exemplo, nova, que surge, ela vai se prevalecer sobre uma mais antiga, ela deve ser seguida. Isso não condiz, por exemplo, se a lei antiga te beneficia em relação à nova, ela pode sim retroagir. Ela não pode retroagir para te prejudicar. E também, a partir da publicação de uma lei, o Estado e as pessoas em geral têm 45 dias para se aplicar aquela lei. E quando a lei for omissa em algum determinado ponto, aí você vai pelos costumes e por algumas diretrizes, jurisprudências que podem ter sobre aquele assunto. Abraços a todos.